Boa noite, pessoal. Boa tarde ou bom dia, né? A gente não sabe que hora que você está assistindo isso aí. Mas estamos aqui em mais um episódio do podcast da Centopeia, Associação Centro-Mineira dos Profissionais de Engenharia e Agronomia. Hoje estou conversando com uma pessoa que eu conheço muito pouco, né? A gente tem, né, mais ou menos aí uns 29, quase 30 anos aí de convivência, né? Que é meu amigo, meu irmãozão do coração mesmo. Mas eu vou deixar ele se apresentar. André, se apresenta aí, pessoal. Prazer pessoal, igual o Heitor falou aqui, a gente tem uma jornada grande aí que a gente se conhece, é a amizade de infância, né, Heitor? E nessa trajetória aí eu trilhei o caminho da engenharia e entrei para a faculdade, fiz engenharia civil, depois me habilitei em engenharia de segurança do trabalho, sou engenheiro de segurança do trabalho também. E durante minha jornada eu decidi entrar para a área de licitações, que era uma área que eu tive a oportunidade de trabalhar durante um tempo. Então fiz uma especialização e hoje trabalho também com a parte de licitações públicas. A minha trajetória basicamente foi entrando com a área de projetos, atuando como projetista, fazendo várias licitações aqui no município onde a gente atua. E essa trajetória aí me deu uma bagagem muito legal de conhecimento e muita coisa que a gente contribuiu aqui pela cidade. Que bacana, André. Só pra gente criar um pouquinho mais de conexão com o Curvelo, né? Toda a sua trajetória acadêmica, ela foi em Curvelo, né? É bom a gente salientar isso. Você fez técnico em meio ambiente lá no Cefet, né? E depois a engenharia no Cefet também. E segurança do trabalho foi onde? A segurança do trabalho foi online. Foi online. A segurança do trabalho, a especialização em licitações foi online, mas eu sou filho aqui do Cefet, então desde o início da minha trajetória eu venho lá do Cefet aprendendo como técnico em meio ambiente. Depois de um tempo, quando eu formei, eu fui lá e iniciei mais uma trajetória, mais um desafio na engenharia civil. E foi um tempo muito bacana lá, com um corpo de docentes muito, muito legal, muito bom. E me ensinaram muita coisa. É uma oportunidade gigante que a gente tem aqui na cidade, que sim, às vezes a gente nem sabe a importância da potência que é, né? Aqui. Lá agora está com curso de engenharia de energia também, uma coisa que a gente sempre tem comentado aqui. Eu sempre gosto de fazer esse elo com o Cefet, que eu acho que hoje o maior centro de formação que a gente tem aqui de mão de obra especializada, né? De engenheiros, né? Antes e hoje civis e agora engenheiros de energia também. É uma coisa que eu gosto de salientar muito. Acho que nós vamos ter que fazer uma contabilidade de quantos engenheiros que vieram aqui que foram formados ali no Cefet, né? Até brincando isso aí. André, mas vamos partir para esse negócio das licitações, cara. Primeiro ponto de todos, né, para elucidar para todo mundo, explica desde o início ali de uma forma mais genérica, né, não precisa aprofundar tanto, como que funciona esse processo licitatório, tanto na esfera privada quanto na esfera pública. A licitação ela é basicamente a forma que o município, que o estado, que alguém vai poder fazer uma compra. É a metodologia que a gente tem, a legislação que é desenvolvida para poder permitir que o governo, que o estado, que o ente público realize uma compra de qualquer coisa que ela tenha necessidade. Então, desde um prego até um aeroporto público, a gente passa por um processo de licitação. E quando a gente entra na parte da engenharia, a engenharia tem um espaço muito grande na área de licitação, porque é uma área que demanda muito investimento, muito planejamento e requer muita mão de obra especializada na área. Então, a licitação ela é basicamente a forma que o município tem para poder fazer uma obra, que ele tem para poder fazer uma reforma em uma escola. Todos os processos hoje de obra mais complexos são realizados com processo de licitação. Se ele não é feito diretamente com a licitação da obra, algum material que vai chegar na frente de serviço, ele vai passar por um processo de licitação. Então, a licitação é a base para tudo que chega no ente público que a gente tem hoje. Não, bacana. Aí a licitação, né, quando a gente fala da licitação da esfera pública ali, como que ela funciona? Né? Você tem uma demanda X, aí você gera o pregão, né, que eles chamam, e espera as empresas
cadastrarem ali, fazerem suas propostas, é assim mesmo? Começa tudo na demanda, né? Igual você chegou a comentar, então. Primeiro passo é surgir uma demanda ou então o gestor do município realizar, do município, o governador, quem for, realizar a demanda. Ele pega a demanda, a partir da demanda que ele teve, ele vai começar a movimentar. Para poder ter qualquer licitação hoje em dia, a gente precisa de ter muitas áreas envolvidas, pela responsabilidade que é uma licitação. Então, dada a demanda passada para os entes, a gente faz todo o processo. O corpo de engenharia ele faz as planilhas, a gente faz memoriais descritivos, faz um detalhamento de quantitativos, tudo que a gente precisa ter naquela obra, para quando a gente finalizar isso, a gente mandar para uma etapa de licitação. Essa questão que você chegou a levantar aí do pregão, são modalidades que a gente tem para poder fazer a nossa licitação. As licitações, de modo geral, elas têm várias modalidades. Por exemplo, tem a concorrência, tem o diálogo competitivo, que é uma modalidade nova que tá surgindo, tem o pregão, tem concurso, que é uma modalidade. Por exemplo, a pessoa vai fazer um concurso de um festival para poder escolher um símbolo da cidade. Ele pode ser feito por meio de uma licitação, e ele chama concurso. Mas aí depende da forma que é feita. Em geral, as obras relacionadas a engenharias, elas são realizadas com concorrência, que é uma forma mais robusta de fazer essa licitação. Ela tem uma quantidade de regras maiores e tudo relacionado a uma burocracia necessária para poder conseguir chegar num resultado legal. É publicado no edital. Esse edital é basicamente o coração de toda a licitação, depois de todas as equipes terem trabalhado, e com esse edital publicado, ele determina ali dentro quais são as condições para você poder participar dessa licitação. Se você fazer um cadastro na prefeitura, se você tem que mostrar algum documento antes, e até chegar o dia que você vai participar efetivamente, apresentando seu valor e sua proposta. Então, é basicamente essa trajetória para poder ter uma licitação. Entendi. Assim, você citou, né, a questão do concurso, do pregão. Eu queria, o que você explicou melhor, eu acho que foi do concurso. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais cada um, de uma forma bem rapidinha mesmo, só para pontuar, para a gente entender para que norte que a gente consegue levar isso aí. Tá bom. O primeiro que a gente tem que levar em consideração é a concorrência. Quando a gente fala de obras públicas, a gente está falando basicamente de... Pode puxar o microfone um pouquinho para você? Aqui. Só puxar? Isso. Basicamente, a gente está falando de concorrência. A concorrência, ela é basicamente o processo que vai ser realizado todas as obras, todas as iniciativas de engenharia. Quando se trata de objetos mais complexos, a gente vai fazer a partir dela. Ele é um processo mais burocrático, tem mais regras envolvidas, tem métodos de controle que a gente deve seguir e estabelece os prazos para poder terminar. Então, a concorrência é uma forma mais robusta de fazer. Quando a gente fala do pregão, a gente fala de coisas mais... materiais, vamos dizer assim. Mais simples. São itens que a gente não necessariamente vai ter tanta... são itens mais genéricos. Sim. Por exemplo, a prefeitura necessita realizar a aquisição de caneta. A caneta pode ser de qualquer marca. Se ele seguir aquelas especificações básicas, qualquer um pode fornecer. Não tem tanto critério para poder conseguir esse tipo de licitação. Então, são coisas mais simples que são realizadas por pregão. E o diálogo competitivo, que eu cheguei a citar, é uma modalidade que hoje é um pouco menos realizada. Ela é muito nova até, e ela é para soluções para objetos muito complexos. Quando a gente chega numa esfera federal, por exemplo, e não tem uma solução precisa para aquela atividade, a gente não sabe como que ela vai ser, a gente cria o diálogo competitivo.
a gente vai chegar, vai convidar todas as empresas que são especializadas naquela área. Por exemplo, a gente quer fazer um túnel muito complexo em alguma área. A gente vai chamar as empresas que são responsáveis pelo aquele setor, empresas de geotecnia, empresas de construção, e vai começar uma discussão para ver quem apresenta a melhor proposta. O que for mais viável depois, ela se torna vai ter uma segunda etapa, que a partir do que foi discutido vai ser definido aquele tipo de licitação e vai ser licitado, podendo aquela pessoa que deu a metodologia ser a vencedora. Mas, ultimamente, ela não é uma metodologia muito aplicada, ela é muito esporádica de ser realizada, até pela novidade. A gente está ainda numa fase de aprendizado com ela. Sim. Mas eu imagino que é bem útil, né? Se a gente parar para pensar. Eu vou citar um exemplo de um pessoal que teve aqui antes, que eles mexem com pavimentação de rodovias, né? E eles falando que eles têm uma dificuldade muito grande em conseguir pessoal especializado para poder fazer rodovias, né, de pavimentação de concreto. Falou assim, cara, é muito bom, é a melhor que existe, ela dura muitos e muitos e muitos anos. No longo prazo, não tem como você competir com ela, né, se você for pegar a pavimentação asfáltica. Mas hoje aqui no Brasil a gente não tem, por todo o contexto histórico, você não tem prestadores de serviço dessa área que sejam muito consistentes, assim. Então, a gente tem muito prestador de serviço de pavimentação asfáltica, mas não tem de concretice. Então, fica difícil a gente falar, vou confiar naquela empresa para poder realizar esse processo. Aí que eu acho que entraria, talvez, essa questão que você falou do diálogo competitivo, né? Que aí você consegue colocar várias empresas que prestam aquele serviço, você vai ouvir cada uma delas ali explicando por que elas vão prestar aquele serviço, como que é. Assim, você vai ver a expertise de cada uma e a partir daquilo ali selecionar que faça mais sentido. É isso mesmo? É basicamente quando o órgão público ele não tem uma solução definida ali. Uhum. Aí ele precisa de atuar naquele problema. Por exemplo, ele pode ter uma estrada que está com muito problema em patologia, está tendo muita patologia, muitas falhas aparecendo. E alguma empresa pode chegar e falar assim, minha proposta é fazer um pavimento rígido, fazer um pavimento em concreto. Uhum. E a partir daquele start lá, no diálogo competitivo, a empresa verificar, o setor público verificar, nossa, essa é uma solução que a gente não tinha pensado. Sim. Porque da mesma forma que as empresas não têm essa expertise, imagina então o setor público. Sim. Que acaba que as pessoas que estão lá, elas têm mais contato com outras áreas e é sempre uma novidade. Pode ser que eles não tenham essa expertise e precisam dessa solução. Da solução. É uma questão viável. Não, bacana, cara. E assim, deixa eu te perguntar. Na sua realidade hoje, mais ou menos com quantos processos licitatórios você lida por dia? Atualmente eu já não estou mais no setor público. Mas quando você estava lá então? Em torno de... a gente dava assistência para todos que estavam na área. Eram muitas obras que a gente estava tocando de uma vez, mas responsabilidade minha, eu estava em torno de 6 a 7 processos. Que isso, muita coisa, hein, cara? Sim, e são obras assim, de muita responsabilidade e de muito vulto para o município, né? Uhum. A época que eu estava trabalhando diretamente na prefeitura, eu estava encabeçando basicamente as unidades de saúde que estavam sendo desenvolvidas aqui no município, e a gente dava assistência em obras como reformas, criação de praças, fazendo outros projetos que a gente estava envolvido, porque não é só a parte de fiscalizar que tem que atuar, né? A gente atua desde o planejamento até a fiscalização e entrega final do projeto. Então, lá quando surge a demanda do prefeito, que tem determinada necessidade, surge a ideia, surge a demanda de fazer uma escola. Aí ele vai passar para a secretaria responsável, vai verificar a questão de verba, essa parte já chega para a gente falando que se tem ou não tem. E a partir desse momento a gente começa a encabeçar um projeto. A gente tem que pensar desde topografia, que é o nível do terreno, até na construção do telhado, que seria o final. Então a gente tem que fazer um projeto muito detalhado de tudo que a gente precisa.
E ao mesmo tempo a gente está fazendo aquela fiscalização de obra. A gente está planejando os próximos, a gente... Mais serviço, né? Sabendo qual que vai ser o serviço, que o serviço não para, né? Para, com a hora certeza. que acabar uma, a gente já tem que estar encabeçando a outra. Não, bacana. Eu vou te contar uma história, cara, um caso esporádico que aconteceu, na verdade, ele me foi contado pela pessoa que mudou o processo, sabe? É um cara muito bacana, né? Não vou citar nomes aqui porque é de órgão público, então acho que não é conveniente eu fazer isso, mas vai ficar muito lúcido a situação. Ele trabalhava exatamente nessa parte do processo licitatório, né? Quando ele chegou lá, existia-se uma forma de realizar os processos, e isso aí era conveniado há muitos e muitos anos, que era mais ou menos igual você falou, lá ele mexia muito com pregão, sabe? Aí ele chegava e falava assim, ó, antes dele, né? O pessoal chegava e falava assim, a gente precisa de uma lanterna. Aí, beleza. Os caras falaram, precisa de uma lanterna. Aí, quais que eram os requisitos da lanterna? Ser regulado pelo Inmetro. Era basicamente isso. Aí, beleza, vamos solicitar as lanternas lá. E tem que ter tantos lumens, por exemplo. Beleza. Lançava o pregão, vinha 1 milhão de empresas oferecendo as lanternas. Chegava as lanternas, só que as lanternas iam ser utilizadas com um serviço muito pesado. Rapidinho as lanternas quebravam, tinha que fazer o processo, mais demorava mais, poder entregar. Muitas vezes eram produtos importados, então eles tinham que importar, passar pela regulamentação aqui, para depois chegar no pessoal. Enquanto isso, o pessoal com material quebrado lá, infuncional, né? E aí, quando ele chegou lá, ele com a mentalidade mais nova, assim, um cara muito inteligente, ele falou assim, não, cara, isso aqui tá errado. A gente não pode aceitar receber um material desse aqui. Aí foi falar com os superiores dele, mas e aí, como é que nós vamos fazer? Isso trem é assim, e é órgão público, né? Às vezes o pessoal não liga muito. Isso trem é assim mesmo, só. Não tem como mudar isso aqui, não. Ele falou, não tem, velho. Você quer comprar qual lanterna na licitação? Eu falei, não, se fosse comprar lanterna, tinha que ser a lanterna tal. Eu falei assim, quais são as especificações da lanterna tal? Vou olhando a especificação dela até uma não bater com a outra. Aí o cara falou assim, mas como assim? Eu falei, não, se você quer ela, vamos fazer. Me dar uma chance de fazer um. É o de lanterna que vocês estão precisando? Então, beleza, vou olhar aqui. Eu preciso de uma lanterna que a bateria seja de 12,6 volts. Eu preciso que a bateria seja assim assado. Preciso que ela tenha tantos exatos lumens. Então, tipo assim, já começa a ficar mais difícil. Tantos exatos lumens. Eu preciso que ela tenha luz direta e luz difusa. E é isso. Pode lançar aí. Aí chegou a licitação. Antes ele falando, cara, tinha, né, quando eu cheguei lá, tinha 300 empresas participando da licitação. Aí, da primeira que eu fiz, o número de 300 empresas lá caiu para 50. Aí, dentro das 50, uma foi aprovada. Quando a lanterna que elas mandaram foi aprovada, né, que foi aprovada, que eles mandaram a lanterna, nós chegamos, conferimos e elas não estavam dentro do padrão que a gente tinha exigido. Mandamos devolver e fizemos outro processo. Aí, no outro processo, foram 10 empresas. Então, tipo assim, eles tiraram de todo mundo. Falaram assim, ó, essas empresas aqui conseguem fornecer o produto que eu preciso. Aí dentro delas lá escolheram uma com preço menor, a lanterna chegou e realmente bateu tudo certinho com o que eles precisavam. E assim fez. Ele falou assim, cara, a gente está trabalhando com os piores equipamentos, né? E basicamente é um lugar que tem muitas pessoas com formação muito boa, então o pessoal sabe trabalhar muito bem, mas todos eles já estavam possessos, porque tudo que estava chegando é muito ruim. E não tinha, principalmente, né, em equipamentos de EPI, por exemplo, eles não tinham muita consistência no EPI, porque varia muito da época da licitação, né? Então eles solicitavam EPI X, aí mandavam. Aí no outro eles solicitavam o mesmo EPI, só que aí era de outra marca, outra coisa, não tem nada a ver, mas estava aprovado, estava passando. Tipo, aí, e hoje em dia não, aí eles mudaram. Assim, hoje em dia tem que ser isso. Eles não podem pedir, né? No caso desse órgão específico, eles não podem solicitar uma marca X, mas eles podem fazer todo um procedimento para poder conseguir pegar o que eles almejam ali, que eles precisam, fornecendo o melhor produto. E, por outro lado, eu conheci uma outra empresa, essa era uma empresa privada mesmo, não era órgão público não, só que é uma empresa muito grande, também ela realiza os pregões lá, né? E aí o pessoal da cidade, né, conta muito lá, que são aquelas empresas que a empresa chega e domina a cidade, sabe? Aí eles contam lá que o rapaz que foi contratado para trabalhar na mecânica, lá, que era o chefe da mecânica da empresa, ele dava problema lá num trator, por exemplo. Aí ele ia, avaliava o problema do trator, falava assim, ó, esse trator tá com isso. Então vai ter que trocar isso tudo aqui. E o resto aqui é manutenção, dá pra gente fazer.
E o cara, toda a vida muito confiável, toda vez que ele arrumava, demorava a dar problema de novo. E o pessoal, não, beleza, vamos fazer um pregão aqui nas oficinas da cidade aí, vamos ver o que a gente vai conseguir. Normalmente peças baratas, né? Coisas básicas, não precisava pedir de fora. E beleza. Aí chegava lá e tinha uma que ganhava sempre. Ganhava sempre. E tranquilo. Anos com isso aí. Aí beleza. Passou anos com isso. Até que chegou num dia que alguém descobriu por que a empresa ganhava sempre. Porque chegou, a empresa tem pessoas de fora, né, de fora do país que regem a empresa lá, quiseram conhecer o procedimento da empresa e os parceiros, né? Eles falaram, não, quem são os melhores parceiros nossos aqui de fora? Não, é tal pessoa que você fornece esse negócio aí pra gente, consegue um preço bom nisso, preço bom naquilo. Aí ele falou assim, não, essa empresa aqui do maquinário aqui tem uns preços bons pra caramba, cara. Eu quero ir lá conhecer, que dependendo a gente vai fazer uma parceria boa aí, nós vamos expandir a empresa para conseguir fornecer para outras unidades de algumas outras empresas que a gente tem, tudo. Vamos ver o que vai dar certo. Chegou lá, cara, o negócio era praticamente um ferro velho. Aí o cara chegou e falou assim, peraí, tem coisa errada aqui. Aí foram abrir a investigação. Aí eles desconfiaram do cara que era o mecânico lá, trocaram esse mecânico de setor, né? Porque ele já estava no carro de chefia, botou ele para um outro carro de chefia para um outro lugar. Aí colocaram um cara mais novo. Aí o cara fez uma avaliação lá, fez um pregão. A empresa que tinha ganhado antes foi lá para baixo. Aí depois fez o segundo. A empresa que sempre ganhava, lá para baixo de novo. E foi fazendo. A empresa nunca mais conseguiu vencer um pregão. Aí o que, né? Não aconteceu nada, não teve diligências nenhumas foram criadas, né, por conta disso. Mas o que se conta na cidade, né, que virou o folclore, a lenda da cidade, é que o cara que estava na mecânica era muito amigo desse cara do ferro velho lá, que era prestador de serviço. Ele fazia um orçamento já acima. Quando chegava o produto para conferir, quem conferia era ele. Então, daí você já viu que tem alguma coisa que está errada, né? Quem conferia era ele, estava tudo ok, beleza, acabou. O que ele fazia no fim das contas, né? Ele gerava um orçamento, o problema era X, ele colocava o problema X, né, tal. Aumentava aquilo ali um pouquinho, o cara fornecia o necessário para resolver o problema X, o problema era resolvido, todo mundo ficava feliz, só que o excedente do problema X virava lucro para os dois. E eles partilhavam esse lucro aí. Até que a empresa foi, né, por ter esse costume muito antigo, implantou-se uma equipe de processo licitatório. Então a equipe ela tinha que, quando tinha esse processo licitatório, ela pegava ali, fazia o pregão, ia nas 3 empresas que estavam ali disputando o vencimento do pregão ali, conferia uma por uma, pegava a listagem de equipamento, ligava e conferia. Qual que é a necessidade desse equipamento? Esse equipamento é para quê? Não, é para isso, isso e isso. Não, é para isso, isso e isso. E por algum tempo ficou-se supervisionando a instalação do equipamento que foi chegado. Aí acabou o problema, né? Mas basicamente foram anos até descobrir isso aí. São nuances aí. Se não tiver uma equipe especializada mesmo, o negócio desanda, né, velho? É muito importante. 2 coisas que você citou aí que eu fiquei muito interessado e eu acho muito legal. A primeira é o sangue novo dentro de uma equipe. A diferença que o sangue novo faz, né? A hora que a pessoa nova chega, não necessariamente a pessoa nova de idade, uma pessoa nova naquele grupo, ela traz uma visão assim totalmente diferente. Isso na política, isso na engenharia, isso em qualquer âmbito que a gente chega, a gente consegue perceber isso. Se aquele grupo está lá há muito tempo e ele não oxigena, não vai ter novidade. Uhum. Às vezes eles estão lá com a mentalidade de 10 anos atrás, mas sempre foi feito assim, sim, né? Aí quando você chega lá, quando você chega novato no local, fala assim, aquele novato não sabe nada. Mas o cara pode estar com uma ideia legal, sim, ou então ter estudado uma coisa que aquela galera toda não tinha sido atualizada. Uhum. E uma melhoria no processo, um cara novo lá engrena a máquina toda de novo, né? Sim. É muito importante isso. E a outra é a importância de órgãos de controle. Uhum. O que estava fazendo a empresa, que no caso lá, que fazia licitação, ela tem um prejuízo? Ela não tem uma controladoria, ela não está um compliance ativo para poder fazer uma auditoria interna. Uhum. No setor público é a mesma coisa. A gente tem que ser extremamente criterioso, né? Principalmente com o setor público. Ainda mais com obras, né? Se a gente for falar de obras, eu acho que é pior ainda, né? Porque qualquer coisinha pode sair ali do controle e causar um problema gigantesco, né? Exatamente. Já te aconteceu?
é natural ter dentro de uma obra ter aditivo. Igual a gente falou, né? A gente faz todo um escopo de um processo. Obra não é uma coisa que a gente vai chegar lá e vai montar as pecinhas, não quebra-cabeça que você vai montar as pecinhas. Comprou pronto, monta e tá feito, né? É problema atrás de problema dentro de uma obra, né? Eu acho que quando a gente trabalha com obra, desde o planejamento, execução, a gente tem que ter essa noção. A importância é a gente ter controle daqueles problemas e saber que a gente está lá para poder resolver um problema. Dentro de uma planilha, a gente tem em torno lá de 600 itens que a gente vai ter que calcular, ter que apontar, e a gente precisa de precisão dentro desses itens. Uma hora ou outra a gente vai perceber que algum item lá ficou faltando. Uhum. Ou então uma demanda que, por mais que a gente planejou, ela não vai ser atendida ali. Já teve situação de, por exemplo, a gente chegar numa etapa de obra e conversando com as pessoas que vão usar, falar assim, nossa, quando fez o projeto aqui não teve uma conversa com tal setor, esse setor ficou excluído. Ele tem uma demanda específica. Sim. Ele precisa de tantos pontos de rede para poder fazer ali. A gente não tem como adivinhar se não tiver essa conversa. Aí o que a gente tem que fazer? A gente vai desenvolver um projeto lá e vai aditivar. Eu acho que criou uma pecha de aditivo ser uma coisa ruim para uma obra. Mas o aditivo é uma coisa importante, é um mecanismo importante e na legislação tá lá dentro. É porque às vezes a gente vê o aditivo como uma forma que a empresa tá tirando uma vantagem ali dentro, né? E a cultura foi essa. Eles vão chegar lá no fiscal e vão querer passar o mel na mão do fiscal para ele aditivar um item. Mas você não pode fazer um aditivo de qualquer coisa. Depende da modalidade da contratação. Por exemplo, se for uma contratação unitária, a gente tem geralmente contratações unitárias, contratações globais. A unitária, você faz uma obra e cada item lá tem importância. Um ponto de tomada é um ponto de tomada que deve ser pago. Então, se tiver 10 pontos espalhados naquela obra, a gente tem que pagar os 10. Tirou um, suprime um ponto. Uma metodologia global, a gente tem um pouquinho mais de liberdade. A gente faz uma estimativa e a gente quer, no final, receber a obra. Se não for nada assim fora do escopo ou que vai criar um passivo muito grande para a empresa ou um passivo muito grande para a própria órgão público, a gente tem liberdade. Não tira esse ponto aqui e transforma ele do outro lado da parede. Você não está fazendo manipulação, você não está tendo um ganho com isso. Você só está fazendo um ajuste técnico lá dentro da obra. E aí a gente tem o problema da índole de cada pessoa. A gente tem que saber que em qualquer lugar que a gente vai trabalhando, vai ter gente boa índole que vai estar trabalhando em prol do bem lá, do bem comum, mas vai ter gente também que vai estar igual o mecânico lá, querendo só tirar um proveito de alguma coisa. Tirar por fora ali. E a gente tem que tomar esse cuidado. E órgãos de controle, órgãos de, por exemplo, TCU, as controladorias internas dos municípios, elas são, assim, fundamentais para garantir isso. Um sistema bom de compliance, por exemplo, a gente tiraria esse vício na contratação nessa empresa que faz esse pregão. Uma controladoria bem feita dentro de um município, ela impede e elimina a chance de colocar uma empresa que vai dar um golpe na prefeitura, que vai ser amiga de alguém lá dentro para poder entrar naquela licitação e desclassificar os outros. Porque ela vai estar lá atuando de forma preventiva, de forma fiscalizatória e às vezes até de forma para auxiliar. Quando você tem dúvida, você tem que consultar justamente eles, porque muitas vezes a gente está achando que a gente está fazendo um procedimento correto e legalmente a gente não está. Se a gente não estiver fazendo uma situação, uma atividade que não está dentro da legalidade, eles têm essa possibilidade de orientar a gente. Então, ele não é um órgão só para reprimir, ele é um órgão também para auxiliar. Então, diversas vezes a gente pegava a pastinha, subia lá na controladoria e falava assim, olha, estou precisando fazer isso aqui, esse aditivo aqui é legal?
E eles vão tentar entender, porque também a gente tem o conhecimento técnico e eles têm o conhecimento jurídico, às vezes, né? E eles vão tentar entender com a gente, André, isso aí funciona de que forma? Se não fizer isso aqui, tem algum impacto? Tem impacto para o município? Se você fizer isso, você não está criando vantagem para a empresa, não? Então, eles são fundamentais para poder dar esse direcionamento. E evitar situações como essa que você falou aí de empresas. Você deu um exemplo de uma empresa privada, né? E a gente vê também que no setor público tem essa mesma Sim, situação. acontece o mesmo problema, né? E deixa eu te perguntar, no momento de redigir, né, o processo licitatório ali, eu tenho como colocar uma margem de segurança, por exemplo, que é uma coisa que eu acho talvez fosse mais viável em obra, né? Eu vou falar assim, isso aqui deu, né, tudo que eu pedi aqui no final é X, mas eu preciso de uma margem de segurança tal. Existe essa possibilidade ou não? Assim, quando a gente faz o nosso planejamento, a gente primeiro vai começar lá dos projetos básicos. A gente faz todo um estudo de solo, estudo de topografia, faz aí depois o projeto arquitetônico com os arquitetos, ou então os próprios engenheiros podem fazer, projeto elétrico, hidráulico. Então a gente tem que amarrar da melhor forma possível. Definido tudo que a gente tem que fazer na obra, a gente vem fazendo um memorial descritivo de tudo que a gente vai fazer para detalhar. A parede deve ser pintada com uma tinta acrílica de cor tal e define o escopo geral. Então a pessoa tem que ter muito isso em mente. Fez o projeto, fez o memorial descritivo, agora vamos adotar a elaboração da nossa planilha. Dentro das planilhas, a gente utiliza alguns critérios. Por exemplo, a gente tem algumas planilhas que chamam SINAP, a planilha do SINAP, ou então a planilha do CETOP. São planilhas que são desenvolvidas pelo IBGE ou pelo Estado. Eles vão fazer uma busca de valores no município, ou então na região. Por exemplo, é lançado uma atualização do CETOP. O CETOP ele vai fazer uma investigação em todas as empresas que fornecem material, mão de obra, para ver quanto que custa uma hora de pedreiro, para ver quanto que custa um prego, quanto que é um pacote de cimento. E ele vai transformar isso numa métrica. Essa métrica, ele vai fazer lá baseado nas médias que as empresas desenvolvem a mercado. Feito isso, a gente determina as quantidades. Então, a gente tem que uma parede vai ser pintada. Para pintar 1 metro quadrado de parede, a gente gasta um valor, um chute, tá? R$30, entre mão de obra, material. E dentro disso, a gente desenvolve quantos metros de parede que vai ter? 300 metros. Então, 300 vezes 30, a gente acha o valor. Encontrado o valor, a gente, já embutido naquele valor, o próprio órgão ele já coloca lá, 10%, a cada 1 metro de parede, você vai gastar 1 litro de tinta. Só que esse 1 litro de tinta, ele ainda coloca 10% de perda. Sim. E no valor que encontrou naquela região, a média. Se é média, então com certeza, se fizer uma pesquisa mercado, você vai ter valores acima e valores abaixo. A margem de quem está querendo participar é essa. E ele tem que entender, quem está participando do processo, que os valores que a gente trabalha lá são de referência, às vezes, regionais, de Belo Horizonte. Talvez o material de Belo Horizonte é mais caro, mas a gente não tem outro parâmetro aqui. Então, a margem, a gordura que a gente fala, que a gente coloca, é aí dentro. Vai fazer a concretagem de uma fundação, por exemplo. Gasta-se 2 metros cúbicos para cada fundação, para cada tubulão. Dentro da planilha já tem essa margem. Além de outros custos que a gente tem. Esses são os custos diretos. Por exemplo, para poder fazer uma concretagem no tubulão, você vai gastar concreto, você vai gastar pessoal, tempo de pessoal. Isso está lá dentro. Além disso, a gente tem um mecanismo que a gente coloca lá, que é o BDI. O BDI são os custos indiretos de obra. Por exemplo, para ser comprado um concreto, como vai fazer a compra disso? Alguém no escritório daquela empresa tem que trabalhar. Tem imposto a ser pago.
a empresa claramente tem lucro. E quando faz essa composição de custo, a gente definiu todos os valores. Multiplica-se pelo BDI, é o valor final. Quando a gente vai licitar, o valor máximo que a gente encontra é o nosso valor de planilha. Então, muitas vezes, a gente vai licitar um exemplo que eu utilizava, que eu estava trabalhando, um UBS, uma Unidade Básica de Saúde. A Unidade Básica de Saúde saiu um valor de 2 milhões pela minha planilha. Só que lá eu já deixei uma margem para administração local da empresa, para um lucro da empresa, para risco da empresa. Então, isso seria a gordura que a empresa tem. Ela tem que saber trabalhar lá dentro para poder conseguir um fornecedor mais barato, para conseguir talvez reduzir a margem de lucro e ganhar a obra. Então, ela tem uma forma assim de ter essa gordura. Ela tem que saber na onde que ela vai trabalhar. Talvez ela vai fazer a compra de piso. Ela vai comprar em grandes quantidades, porque ela é uma construtora, e vai negociar esse valor ou a gente tem que levar em conta que o órgão público ele sempre vai querer ter a vantagem. A gente precisa dessa vantagem para o bem público. Sim. Senão, se a gente ficar colocando gorduras demais, a gente vai acabar beneficiando demais uma empresa e a sociedade está sendo prejudicada, porque a gente não tem um controle, não tem uma proteção dessa empresa, do órgão público. E a empresa ela tem seus mecanismos, então Sim. ela tem que conseguir, dentro dos valores que a gente coloca lá dentro, baratear o máximo, né? Esse é o jogo de cintura de quem é dono da empresa, é a dificuldade de quem é dono da empresa, né? Mas aí a empresa sofre, né? Para poder chegar nisso aí. Sofre. Pode falar, você tem que falar? Só que quando a gente... Eu acho que até uma coisa que eu pegava muito para mim, antes de fazer engenharia, antes de estar envolvido no setor. Quando a gente passa numa obra e olha os valores, muitas vezes a gente assusta. A gente fala assim, nossa, que obra cara, né? Obra feia dessa aí. Exatamente. Mas... porque é muito bem remunerado os valores que a Sinapse, a Top paga. Claro que a gente tem que levar em consideração também que quando a gente vai fazer uma obra para a gente, ou então a obra que você vai fazer na sua casa, você acaba não tendo tanta coisa, tanto rigor para poder fazer. Então, às vezes, a pessoa que está contratando para fazer sua casa, ela trabalhando lá com um pedreiro da esquina, ele vai cobrar mais barato. E outra, né? Não tem tantos regulamentos assim que regem a construção de sua casa, né? Você não vai ter uma necessidade. A necessidade que vai criar é você, na verdade. Eu preciso ali de pontos de tomada, eu que vou definir quantos pontos de tomada que eu preciso na minha casa. Quando você trata de órgão público, não. O negócio tem que ser todo bem alinhadinho, bem estruturado. Eu posso chegar lá e falar pro seu Zé, pedreiro, seu Zé, vem aqui fazer minha casa, você me cobra quanto? Não, 150 conto aí, eu faço aí a diária, não sei o quê. Daí você consegue baixando custos, né? Sem contar custo de imposto, essas coisas que a empresa vai ter que pagar, que a gente às vezes não vai acometendo aquilo ali. Então é bem diferente, né? Os custos realmente se reduzem muito quando a gente vai fazer uma obra em casa, assim. Exatamente. Mas, deixa eu te perguntar, já aconteceu algum caso com você de ter discrepâncias muito grandes entre valores, assim? Sim. A gente chega na licitação, no dia da licitação, é uma expectativa tremenda. A gente fica até ansioso, porque... É mesmo? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer ali. Dia de análise de licitação é sempre muito tumultuado. A gente tira o dia, basicamente, para fazer aquilo. Porque a gente tem que, basicamente, olhar linha por linha daquelas 600 linhas que a gente tá trabalhando. Para entender se a proposta que a pessoa tá oferecendo para a gente, se ela tem viabilidade. Porque, às vezes, o licitante, ele vai chegar e vai oferecer para você um valor que a gente sabe que vai ser inexequível. Ele vai te dar um desconto muito bom. Mas por quê? Porque ele zerou alguma planilha lá, algum item da planilha. Ou então ele zerou alguma coisa que não podia ser zerada. Sim. Então, a gente tem essas discrepâncias, assim. A gente chega e vê que algum item foi suprimido da planilha. Então, a gente tem que verificar se tudo que a gente colocou lá ainda está lá. Porque, na hora de fiscalizar, a gente não pode ter esse problema.
O que foi proposto tem que ser cumprido. Sim. Tem um item, uma questão que eles sempre colocam, que é o jogo de planilha. Às vezes a gente pode comer alguma barriga mosca, lá, comer uma mosca e errar. A gente fica sujeito a errar na hora da execução da planilha. E pode ser que o cara foi mais esperto que a gente e percebeu que tá errado. Só que a gente espera que o licitante sério ele vai tirar dúvida com a gente. Sim. Ele tem a metodologia, tem um prazo para poder tirar dúvida e falar assim, olha, vocês estão pedindo aqui, isso aqui tá errado. Sim, não, vocês pediram 10 latas de tinta, mas são tantos metros, isso aqui não vai dar não. Não dá não. E pode ser que ele vire e fale assim, aqui dali não vai precisar não. Então vai ser ali que eu vou tirar meu valor. Porque na hora de... A gente não vai pagar isso na hora. Sim. Se a gente coloca uma coisa, algum quantitativo exorbitante, a gente acaba aditivando. O aditivando pode ser para mais ou pode ser para menos, né? A gente vai acabar aditivando. E na hora da gente fazer o aditivo, ele vai suprimir o valor. Se, por exemplo, ele zerou o valor que vai ser suprimido, ele percebeu isso, ele está jogando contra. Ele tirou uma vantagem de um erro e estaria se beneficiando disso. O desconto que ele falou que ele estava dando não existe. E isso é uma prática incorreta. A gente chama de jogo de planilha e se a gente, em algum outro momento, a gente percebe que foi feito isso durante a licitação, então até depois, pode ter punição. A empresa que faz isso, ela tá agindo de má fé e pode ser eliminada lá do processo. Já teve casos assim, a gente estava fazendo, por exemplo, uma escola e percebeu que um quantitativo errou uma unidade. A gente estava com um item que ele era em metros, em uma planilha, no setup, no Sinap. Setup é uma outra metodologia que a gente utiliza. No Sinap e no Setup, quando a gente verificou, a unidade dela era diferente. A gente utilizou o código de outra planilha e manteve o quantitativo. Só que com essa alteração, um item que era R$200 o metro, e a gente gastava 200 metros, ele passou a ser por uma unidade que gastaria, por exemplo, muito menos de volume e o custo era muito mais alto, R$2.000 o metro. Então, uma coisa que gastaria R$2.000 uma obra passou a 200 mil. E o licitante descobriu isso na planilha. Só que a gente foi ver só futuramente. Por que ele deu esse desconto todo? Aí a gente foi lá e falou assim, não, a gente não pode deixar ele ganhar por causa disso. É um jogo de planilha. Na hora que a gente fosse fazer um aditivo, sim, esse item ele tiraria uma vantagem muito grande, porque ele zerou aquilo dali. Vamos ter que refazer o processo licitatório todo. Nossa senhora, imagina. Perdeu, isso aí virou uma AUE. Nossa, imagina a trabalheira que deve ter dado, hein? Injeção de saco. Demais. Imagina. Porque... atrasa muito, né? Atrasa muito. E é um constrangimento muito alto. O setor todo fica, tipo assim, como que isso passou? Mas acontece. Obras de estrada tem erros de quantitativo, obras de reforma, principalmente, ela tende a ter muito erro também, porque são situações que às vezes são fora do controle. A gente pode pensar que a gente vai encontrar uma situação naquele local, quando a gente vai abrir para poder começar a obra, a gente descobre uma vala lá gigantesca no local, então descobre uma nascente de um rio no local, então a gente tem que voltar tudo do zero e reprogramar. Às vezes a gente tem que cancelar aquela licitação porque vai ver que é inviável, né? E no caso de um processo ter acontecido por completo, deu tudo certinho, tudo bacana, e chegou lá, né, o prestador de serviço não está conseguindo concluir o processo, não está conseguindo fazer, o que isso aí vai dar de problema para esse cara? Aí a gente vai jogar para a esfera do judiciário. A gente primeiro inicia o processo. Uma das etapas é montagem no cronograma.
Então, quando a gente vai fazer o cronograma, a gente estabelece lá que a gente quer aquela obra sendo realizada em 1 ano. E o licitante, ele foi na sina de ganhar. Talvez não teve um engenheiro que deu assistência. Calma aí, você não dá conta de pegar essa obra, não. Por exemplo, uma obra que a gente vai fazer uma licitação no município de Curvelo. Mas Curvelo, a extensão do território é muito grande. Sim. O cara vai achar que a obra é aqui no centro. Aí a obra é um distritozinho, lá em São José da Lagoa. Angretá, por exemplo. Angretá, né, cara? Aí você vai conseguir mão de obra lá da forma que você queria. Você vai conseguir uma casa para poder deixar com os colaboradores. Aí o cara pode achar que vai conseguir. Vem um viajante aí, um cara que é de outra cidade, descobriu aquela licitação, fala assim, não, nós vamos chegar a fazer acontecer. A hora que vai ver, fala assim, a cidade de Curvelo, cidade grande, cidade com mão de obra, vai conseguir. Aí vai para um distrito desse, não tem uma mão de obra que pode atender ali, aí ela vai perder ali algum tempo para poder fazer a atividade. Ou então pode, por exemplo, o processo iniciou agora, nessa época de chuva que a gente está em novembro, dezembro. Infelizmente, quando a gente faz o processo de licitação, a gente fala, intempéries não são passíveis a redução de prazo. Redução, porque a gente estabeleceu aquele prazo. A gente está falando que a empresa tem que se responsabilizar por fazer naquele prazo. E deu um mês, a empresa não começou a obra. Deu 2 meses e começou lá bem devagarzinho, não está cumprindo o cronograma físico-financeiro. Aí a gente tem que começar a notificar. A gente tem que começar a notificar porque senão a gente pode acabar... a empresa pode ver que não é viável, ela pode querer fazer só uma atividadezinha lá que vai dar um dinheirinho para ela e ela vai conseguir ir embora. Vai ficar por baixo dos panos ali mesmo. Exatamente. Então a gente tem que notificar e manda para os órgãos a parte jurídica da prefeitura. Então qualquer atividade que a gente faz na licitação, ela tem que envolver muitas mãos. Ela passa pela controladoria, que eu já falei, pelo setor de licitação, que é responsável por verificar se as empresas estão de acordo, por fazer contratos, pelos procuradores municipais, que é a parte jurídica, pelas secretarias, que são as mandantes, as clientes finais, né? Às vezes a gente trabalha numa secretaria de obras, igual aqui no município de Curvelo, quem é responsável pela obra é a secretaria de obras, e ela faz e dá suporte para as outras secretarias. Uma secretaria de saúde vai fazer um hospital. A secretaria vai passar a demanda para obras e obras vai fiscalizar. Porque a gente tem metas para cumprir de gastos, então tem que ter esse rigor na hora de fazer essa fiscalização e na hora de fazer o acompanhamento para ser cumprido. Claro que algumas situações podem ser fora planejado, mas não todas. A gente não pode deixar correr muito solto, porque senão a gente acaba tendo muitos problemas depois. E tem algumas obras também que elas são de parcerias federais. Por exemplo, a Caixa vai disponibilizar um recurso para fazer uma quadra coberta. E a empresa está fazendo a quadra, não entrega. A Caixa, ela também tem a fiscalização dela, e a gente fica sujeito à fiscalização de terceiros. E se a gente não cumprir o que a gente está falando, a gente pode perder um recurso. Então, é importante ter esse acompanhamento, e se a pessoa a empresa a gente vê que ela não está dando conta, a gente tem que tomar as medidas necessárias. Infelizmente, né? E, cara, vamos dizer assim, o processo ocorreu, tudo bem, tá tudo certinho. Quanto de economia normalmente se tem? Você consegue dar uma estimativa entre um processo licitatório e uma obra feita ali ao léu? Depende muito. Depende do interesse da empresa em pegar. Depende da concorrência que vai ter. Tem fases que, por exemplo, as construtoras todas já estão muito saturadas de serviço. Aí uma só que vai participar.
tem vezes que elas ganham no preço cheio. Aí é mil maravilhas. O negócio rende bem, né? Rende. O valor fica bem mais alto. Então, pode ser que a gente trabalha muito para poder ganhar uma agilidade com uns projetos tipo padrão. Então, quando a gente anda aqui no município, você pode ver que essas obras de escola, você já percebeu que escola estadual Igualzinho. são todas iguais? Então, pode ser que uma custou 1 milhão, a outra custou 1,5 milhão. E basicamente por isso, porque quando fez a licitação, uma licitação tinha 5 empresas interessadas. Aí uma deu a doida lá, deu 25% de desconto. Na outra só uma empresa estava interessada e ela pegou o preço cheio. Então não tem muito critério, não. A gente sempre fica na expectativa, porque quando a gente quando a gente tem mais concorrentes, a tendência é abaixar muito o preço. E se vocês se planejam para isso? Para tipo assim, não, vamos pegar uma época que tiver mais concorrentes? Existe um planejamento nesse sentido ou não? Existe um planejamento da parte do setor de licitação de fazer divulgação. Acaba que a licitação ela ocorre de forma pública, mas no dia a dia ninguém fica sabendo que está tendo uma licitação, né? Nunca ninguém virou e falou assim, hoje vamos ter uma licitação dos predinhos da saúde. Não. Quem é interessado que geralmente acompanha. Sim. Hoje tem um portal nacional de obras, de licitação, de compras públicas, e quem tem interesse entra lá e fica pesquisando. Só que nada impede da prefeitura chegar e fazer, por exemplo, um benchmark para poder trazer empresas da região. Vamos fazer um benchmark aqui para poder trazer construtoras para saber o nosso potencial. Olha, a gente tem na cidade, a gente paga bem, a gente sempre paga em dia as obras, a gente tem uma fiscalização honesta que não vai querer tirar nada de ninguém. Isso é muito importante, a garantia que a empresa tem para poder participar, porque pode ser que chegue numa cidade que ele vai fazer o processo todo de licitação e talvez ele não tenha um recurso. Aí a obra para. Foda, cara. Em geral, acontece, por exemplo, aqui no município de Curvelo, toda a obra pública que a gente fez, o dinheiro já estava em caixa. Sim. Então, isso é uma coisa que é muito boa para quem está aqui. Mas tem obras, por exemplo, que pode estar fazendo um convênio com o Estado. O Estado tem muitas vezes que ele vai liberar o recurso conforme execução. Nossa, aí demora, cara. Aí quadra que começa, demora 10 anos uma quadra. Sim. Então, perde o interesse. Mas você pode chamar as empresas, você pode divulgar que está tendo. E é positivo. Quanto mais gente envolvida, quanto mais gente sabendo do processo, melhor a fiscalização. Sim. Eu até hoje, de vez em quando eu sei que tem uma licitação importante, eu chego lá, dou uma fiscalizada, mando pro secretário, mando pro pessoal que eu conheço lá da prefeitura, essa obra aqui já tá rodando, como que ela tá, converso com os meninos que eu tinha costume de trabalhar lá, e a gente discute muito. Essa fiscalização, tanto interna quanto externa, ajuda. Sim. E outra, né? A gente está falando de benefícios para o município, né, cara? Que acaba que aquilo ali vai afetar a população em geral. Então, se tudo estiver correndo certinho, é a melhor forma que a gente tem de atuar. Quem está trabalhando dentro da legalidade não tem por que ficar com medo de trabalhar, né? Então, quem está trabalhando dentro da legalidade quer mais que outras pessoas ajudem para poder fazer essa fiscalização. E chamar também, conheço uma empresa legal, a cidade lá de Curvelo tem muitas obras. Hoje eu estou no setor privado e ainda tem muito contato com empresas que fazem esse tipo de serviço. E sempre que eu tenho a possibilidade, que são empresas boas, grandes, que conseguem fazer as atividades, eu faço, nossa, você conhece a cidade lá de Curvelo, que faz as licitações de tal prédio, está fazendo tal construção? Vocês não têm interesse em participar, não? E às vezes a pessoa não conhece a cidade e estava ali dentro uma grande oportunidade para ela. Ou então um construtor que ainda não participa desses processos. Claro que tem toda a burocracia por trás, você tem que ter... Está tudo muito regular. Tem que estar tudo regular. Então, se você quer trabalhar com obra pública, o mínimo que se espera é que você seja um cara bom de serviço. Tenha planejamento em dia, tenha toda a sua documentação em dia.
E isso tem sido impeditivo para muita gente, porque às vezes o pessoal quer fazer tudo daquela forma mais irregular e não quer legalizar. Mas quando você legaliza, você ganha um campo muito grande para atuar. E obra pública é um setor que remunera bem lá dentro, para quem está participando do processo. Então, se você tem um caixa, se você tem vontade de investir e fazer uma coisa diferente, é um setor legal de se trabalhar. Uma regulariza. Eu já vi pessoalmente construtora, microempresa. Muito... Coisa de maluco, mas tá bom. André, fala pra nós aqui. Você, com toda a sua trajetória, explica para um possível engenheiro, um estudante de engenharia, qual que é uma sequência boa de coisas que ele pode fazer na carreira dele para poder trabalhar no ramo de licitações como engenheiro. O setor de engenharia, ele demanda que você tenha conhecimento técnico. Então, vamos partir do princípio que o conhecimento técnico a pessoa já tem. Sim. Agora, para poder entrar para a parte de licitação, às vezes você tem que ter também um interesse por estudar legislação. Uhum. Porque não adianta nada você entrar para o setor de licitação e não querer não conhecer aprender. A legislação. Porque é uma legislação muito específica. Aqui do meu lado podia estar um advogado para poder dar auxílio, porque são muitos termos, são muitas questões técnicas, jurídicas. Então, a pessoa que quer entrar para essa área, ela tem que ter um conhecimento técnico e ela tem que ter um conhecimento jurídico. Eu entrei no setor público e quando eu entrei eu falei assim, eu não posso ficar aqui correndo o risco de incorrer em alguma coisa ilegal por falta de conhecimento. Eu investi numa especialização de licitações por causa disso. Sim. Porque andar só no acho não dá, não. A especialização ela não é estritamente necessária, não é só uma coisa que é bem-vinda, né? Bem-vinda. Você consegue conhecimento de toda parte. O governo federal ele tem plataformas que te ajudam. Sim. E é interesse dele que tenha isso. Com certeza, então, facilita muito, né, cara? Exatamente. E também para o setor público isso, mas também para o setor privado. Quem trabalha no setor privado, se não conhecer da legislação... Nem fica, né, cara? Já o setor privado escorre com ele ali rapidinho. Sabe o que é o maior risco? Do cara ganhar uma licitação. Porque se ele chega no susto, se ele cai de paraquedas na licitação, ganha uma licitação, por algum motivo ele consegue passar nessa peneira, a hora que ele vai começar a atuar, ele vai ter muita dor de cabeça. Ele não vai saber a documentação que ele tem que entregar. Ele pode fazer uma licitação em algum local que ele achava que era uma coisa e era outra. Ele pode achar que vai chegar lá ganhando aditivo e o jogo não ser bem assim. Então ele pode acabar perdendo a empresa, colocando o legado da empresa dele em risco por causa disso. Então uma pessoa que vai entrar nesse ramo, é importante ela saber o que ela está fazendo. Sim. Tanto um auxiliar, uma pessoa para dar suporte na engenharia, quanto um setor jurídico bom para poder dar esse suporte. Tudo se resume a estudo, né, cara? Você tem que ser escravo da norma para não ser escravo do homem, né? Exatamente. Então, André, nós vamos encerrar por aqui. Acho que hoje já deu bom demais de assunto. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para todos os nossos espectadores. Fala aí o que você quer deixar para a galera aí falando da sua área, de estações de engenharia, né, de trajetória acadêmica, do que você achar conveniente. Eu acho que esse setor que a gente está na engenharia é um setor assim, extremamente bonito. A engenharia ela possibilita a gente a criar coisas, a gente materializar muita coisa. Então, quem tem o sonho de ver as coisas acontecendo, eu acho que o setor de engenharia é o setor para atuar. Então, quem tem interesse em ver as coisas surgindo, quem gosta de ver as coisas sendo feitas, invista na engenharia, porque é muito lindo esse campo de atuação nosso.
Conhecimento técnico é importante, mas a vontade de ver as coisas acontecendo, eu acho que é o que manda. É o principal. Né? É o principal dentro da... Não, bacana. Cara, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Tamo junto. Pessoal, com essa, fiquem com Deus. Acho que agora, para nossa finalização, falta só mais um. Vai ser muito especial também, como todos os outros que tiveram aqui. Eu agradeço de coração a expectância de vocês aí. Mais uma vez, corroborando que esse podcast ele acontece numa parceria entre a Centopeia e o CREA, né, daqui da região central de Minas. E com isso, eu deixo meu abraço a todos vocês. Até mais.